Começo com o professor Marcos Vinícius. Professor, na sua avaliação, a reunião do BRICS aqui no Brasil, ela teve êxito? Foi um fracasso? A ausência do presidente da China prejudicou os resultados concretos da reunião? A ausência do presidente da Rússia, por razões conhecidas, tendo em vista o Tribunal Penal Internacional, ele não pode, receberia ordem de prisão, pois o Brasil é signatário desse tratado. Em síntese, deu-se um passo à frente, manteve-se no mesmo lugar, foi ruim, não avançou. Qual é a sua opinião, professor? Eu acredito, professor Vila, que o fato de nós termos novos entrantes no BRICS e o fato de haver aí uma quantidade enorme de países que querem fazer parte do BRICS denota o fato de que é um bloco importante e que vem constantemente se materializando e se fortalecendo nesse sentido. Podemos esquecer que essa foi a 17ª reunião e nós vemos aí que, claro, aqui e ali haverá disputas entre alguns assuntos, porque o BRICS tem, diferentemente do G7, uma diversidade muito maior. Eu falo que o BRICS é africano, ele é latino-americano, ele é euroasiático e ele reflete também a diversidade religiosa até do mundo, que é diferente do G7, que é a exceção do Japão, tem toda uma característica muito comum. Então, eu acho que o bloco vem se fortalecendo neste processo. E claro que a ausência do presidente Putin era esperada, não é? Afinal, nós já sabíamos que isso poderia virar no Brasil um verdadeiro carnaval, não é? Diante da situação e da polarização que existe no país. E no caso do presidente Xi Jinping, o que nós vimos é de que ele já havia conversado com o presidente Lula, mandou aqui o seu representante para o país e efetivamente o que nós vemos é que a China tem investido muito no BRICS. Com uma preocupação, e até escrevi recentemente, uma preocupação de não transformar o BRICS naquele G77, justamente com uma agenda clara. E é por essa razão que o BRICS precisa agora, nas próximas movimentações, dar aí uma formatação melhor para o bloco com relação ao secretariado, à estrutura. Isso é uma coisa que falta, mas é claro que também nesse momento nós não podemos esquecer que também não se daria um palco muito grande para a Índia, né? Porque a Índia não é, diferentemente dos outros atores, um ator global como a gente vê na Rússia e na China. Então essa é uma estrutura que nós vamos observando nesse processo todo, mas eu acredito que o resultado é muito positivo. Professor Valdir Bezerra, o caso da Rússia, o professor estudou lá, nós até estávamos conversando antes do programa sobre isso, é natural e explicável a não presença do presidente Putin, mas a relação da Rússia com o BRICS tem sido prejudicado pela guerra da Ucrânia, porque é uma questão que já se estende há 3 anos, ninguém imaginaria a longevidade desse conflito. Como é que, na sua perspectiva, a Rússia está se relacionando com o BRICS, que ela é um membro fundador, vale lembrar, né? É importante dizer que a gênese do BRICS teve lugar justamente na Rússia, em 2009, na cidade de Ekaterimburgo. Então, para a Rússia em particular, o BRICS é um grupo muito importante. Ele é um grupo que advoga pela multipolaridade nas relações internacionais e é um discurso que a Rússia vem fazendo desde a segunda metade da década de 90. Teve um documento assinado, inclusive, pela China e pela Rússia em 97, que já falava sobre as intenções desses dois países de promoverem um mundo multipolar. E o BRICS é um grupo que tem esse discurso. Não somente isso, mas o BRICS é um grupo que impediu com que a Rússia fosse isolada do ponto de vista internacional. Então, depois da guerra na Ucrânia, se falou muito sobre esse processo de tentar isolar a Rússia politicamente, diplomaticamente, mas isso acabou não acontecendo, em parte pela participação da Rússia nos BRICS. E no ano passado, na cúpula de Kazan, foi a primeira reunião dos BRICS, já no seu formato ampliado, com 10 países membros, agora 11 com a entrada da Indonésia. Então, o relacionamento da Rússia com os BRICS continua muito forte e a importância dos BRICS para a Rússia continua também muito preponderante.
Professora Juliana, e o Brasil nessa história toda? É importante a gente relembrar, né? A reunião aqui no Brasil era considerada muito importante para o próprio governo. Alguns analistas, ou até por razões da política interna, que acaba contaminando uma análise um pouco mais ponderada dessas questões de relações internacionais, disseram, foi um fracasso porque não veio o presidente chinês, a declaração final foi muito ruim, muito fraca, tal. Tem uma série de críticas. E outros dizem, não, isso não é um elemento fundamental. Na opinião da professora, como é que ficamos em termos de Brasil? Bom, Vila, acho que a gente tem uma percepção, claro, de que a cúpula, assim como outras cúpulas, ela vem muito no sentido de levantar alguns assuntos que são importantíssimos nessa geopolítica, né? Acho que é difícil a gente imaginar que grandes ações concretas sairiam dessa cúpula. Primeiro porque a gente tem, como os meus colegas aqui já falaram, uma diversidade muito grande dentro do BRICS, inclusive de pensamentos e objetivos, interesses. A gente tem uma China ali dentro e uma Rússia, mas a gente tem outros tantos países pequenos que de alguma forma também enxergam que estar no BRICS traz outras vantagens que não são só um comércio multilateral ou uma alternativa diferente de comércio aos eixos que já estavam estabelecidos, especialmente com a América, e com o que o pessoal está chamando de Ocidente, Então, no final das contas, a gente tem, claro, dentro dessa reunião, pontos positivos. Acho que a gente mostra que o BRICS veio para ficar. Então, existe uma importância grande desse bloco num posicionamento frente a, claro, questões que incomodam. A gente está falando de um grupo muito diferente do G7 e é justamente para isso que o BRICS vem, para ser uma alternativa a um bloco como o G7. Mas, ao mesmo tempo, existem outras tantas questões. A gente está falando de países, e aí no caso especificamente do Brasil, que tem as suas particularidades. E a gente não pode esquecer que, diferente de outros países que estão ali no BRICS, países menores, o Brasil tem um protagonismo, claro, nem de perto, talvez a China e Rússia, mas tem um protagonismo específico. E a gente depende muito de outras economias, como a própria economia americana. Então, acho que para o Brasil, o que aparece muito nesse momento, e o que fica de sinal, é que apesar da gente ter, e claro, faz muito sentido estar dentro do BRICS e confirmar as pautas do BRICS, a gente também tem que tomar muito cuidado porque as nossas posições podem piorar, inclusive, o ambiente interno, E isso ficou muito claro, inclusive, no próprio documento final, Não se cita o Trump diretamente, o presidente Donald Trump. Existe, claro, toda uma percepção de que ele está ali naquele documento final, mas existe todo um cuidado porque a gente sabe que essas relações para o Brasil hoje são muito caras, são muito importantes. Manter essa política de boa vizinhança para o Brasil ainda faz muito sentido, Tentar manter o pé de um lado, parcerias com, claro, países como os Estados Unidos, mas também manter o pé do outro lado, tentando reforçar a importância desse bloco, que aparentemente vai crescer, vai tomar protagonismos muito maiores daqui para frente.